Vou fazer mesmo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, os internautas. Boa tarde, a Itália. Boa tarde, Angola. Professor, indo diretamente ao assunto, porque não tens muito tempo, estás na rua para dares esta entrevista breve. Professor, ontem Higino Carneiro foi à sede do partido e formalizou a sua candidatura. Vimos-lhe a levar tantas caixas, um montão de caixas, e parece que o número era exagerado. O que significa esta formalização? O que significa esta entrada de Higino Carneiro na sede do partido? Bom, Higino Carneiro ontem apresentou-se com centenas de assinaturas. Há quem diga que mais de 19 mil assinaturas, o que em política subentende-se como sendo uma demonstração de força, mas também a própria afirmação política que se consolidou com a apresentação de mais de 19 mil assinaturas. Por um lado. Por outro lado, Higino Carneiro foi precisamente exercer aquilo que são os seus direitos políticos consagrados no artigo 31º dos Estatutos do MPLA, conjugado aqui com aquilo que consagra o artigo 7º do Regulamento Eleitoral. Sendo assim, no exercício dos seus direitos políticos, cumprindo os seus deveres estatutários, que se consubstanciam no dever de pagamento de cotas para poder exercer o seu direito político, o fez apresentando formalmente a sua candidatura para concorrer ao pleito eleitoral no 9º Congresso a ocorrer em dezembro de 2026. E julgo que Higino Carneiro veio também mostrar à sociedade que, apesar de todos os constrangimentos que lhe foram criados, quer sejam atos de intimidação política, quer sejam atos de intimidação social, porquanto em muitas regiões do país Higino Carneiro teve dificuldade de recolher assinaturas, tendo em conta que se criou um ambiente de tensão política que vão desde ameaças até porque alguns dos seus quadros foram também molestados para inviabilizar o processo de recolha de assinaturas. A verdade é que Higino Carneiro, dentro da democracia interna do partido, conseguiu lançar uma estratégia que produziu um resultado que gerou então as 19 mil assinaturas e ontem formalmente processou a sua entrega junto da comissão preparatória para o 9º Congresso do MPLA. Professor, quando se fala em 19 mil assinaturas, estamos a ver, esta aqui é uma só das partes das assinaturas que foram apresentadas. Aqui no nosso lado esquerdo, para quem está diante da tela, existem ainda outras caixas e vemos Higino Carneiro acompanhado com uma equipa e entre eles caras muito bem conhecidas, do qual um dos advogados que estava com ele, da equipa do mandatário, estava também o advogado Sérgio Raimundo. O que é que demonstra isto dentro do partido? Porque vimos nas semanas passadas o porta-voz do Bureau Político que dizia que só têm um candidato e agora o Higino Carneiro, portanto, faz valer o seu direito constitucional e partidário. Mas, além disso, o que é que isto representa dentro do partido, do MPLA? Bom, representa uma ruptura com o passado. Representa uma ruptura com aquele ambiente monolítico em que a visão do líder prevalece sobre todos os militantes. É quando, precisamente, o regulamento eleitoral consagra no seu artigo 7º que os direitos políticos dos militantes são eles invioláveis, sendo que Higino Carneiro possui direitos políticos consagrados nos estatutos do partido, nos termos do artigo 31º, e tendo ele cumprido pontualmente com os seus deveres estatutários que se configuram no pagamento das cotas e demais contribuições sociais impostas pelo estatuto, julgo que está habilitado para poder participar ativamente do pleito eleitoral no exercício daquilo que são seus direitos políticos consagrados nos estatutos,
mas também consagrados na própria Constituição, que assegura a democraticidade interna dos partidos, conjugado aqui com o direito de participação na vida política. Naturalmente que esta entourage de Gino Carneiro, muito bem estruturada e muito bem organizada, vai demonstrando, portanto, a elite política que domina o MPLA, que o partido é de todos os militantes do MPLA e não de um grupo de militantes do MPLA. À primeira vista, o presidente do MPLA não aceitou e procura não aceitar por via daquilo que são os posicionamentos das diferentes estruturas do MPLA, nomeadamente os comitês provinciais que recusaram-se a receber o pagamento de cotas de militantes que queriam apoiar a candidatura de Gino Carneiro, com vista a bloquear o exercício dos direitos políticos desses militantes e assim poder frear a candidatura de Gino Carneiro. E, por outro lado, vimos também as instituições da República, como a Procuradoria-Geral da República, que 24 horas antes notificou Gino Carneiro da acusação pública de um processo que já foi anteriormente arquivado. Ou seja, há aqui um conjunto de ações de intimidação pública que visam conter a candidatura de Gino Carneiro, mas verificamos ontem que Gino Carneiro, numa aparência de bastante calma e serenidade política, deslocou-se à sede do seu partido para exercer os seus direitos dentro dos marcos estatutários. E ontem entregou, portanto, uma avalanche de 19 mil assinaturas e considerou que ainda tem muitas assinaturas por entregar, mas estão na fase de recolha nas diferentes províncias, municípios, comunas e aldeias. Ou seja, há aqui um movimento político muito intenso em que Gino Carneiro recebe cada vez mais apoio, não só dos militantes do MPLA, mas recebe também apoio da própria sociedade civil, que por força daquilo que é o próprio cansaço político da má governação do MPLA, procuram Gino Carneiro como sendo uma alternativa àquilo que é, portanto, uma alternativa política interna para garantir e saciar os interesses da maioria que, segundo os seus militantes, entendem que foram marginalizados com a governação do presidente João Lourenço nos últimos 10 anos. Professor, em termos de geografia política, não propriamente em termos de tática política, em termos de posicionamento, o que é que isto pode representar, estes números que ele apresenta, que o Gino apresentou, e também tem tantas outras assinaturas por recolher. Neste momento, em termos de geometria, quem é que está a ceder campo e quem ganhou campo? Aqui podemos já dizer que Gino começa a ter mais espaço, conseguiu ganhar uma larga escala de posicionamento dentro do partido? Certamente que sim, em termos de geografia, isso mostra que, de facto, Gino Carneiro tem efetivamente espaço político interno dentro do MPLA, até porque Gino Carneiro tem uma trajetória política invejável e que supera, sobretudo, a trajetória do atual presidente do MPLA, porquanto Gino Carneiro esteve diretamente envolvido no processo de paz em 1991, no acordo de Bicesse, esteve diretamente envolvido no processo da Comissão Conjunta Político-Militar em 1991, que foi criada ao abrigo do acordo de Bicesse, esteve também envolvido diretamente no protocolo de Lusaka, mas também esteve envolvido no processo de paz de 2002 na província de Mochico. Tem aqui um percurso invejável, sobretudo na sua carreira militar. Do ponto de vista político, teve também aqui passagens pelo governo da província do Cuando-Cubango, governo de Luanda, Kwanza Sul, foi ministro, portanto, das obras públicas e sempre teve um capital político de muita proximidade ao então presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, a quem chegava mesmo a dizer que era efetivamente a chave de ouro do presidente José Eduardo dos Santos. Esse capital político não se pode colocar de parte, razão pela qual é que o silêncio do general Gino Carneiro não se traduzia em qualquer receio ou qualquer medo político, mas sim num processo de organização e reorganização que depois resultou, então, nesta afirmação que ontem se consolidou, com a apresentação de 19 mil assinaturas, ultrapassando deste modo as 11 mil assinaturas apresentadas de forma mágica pelo atual presidente, portanto, João Lourenço. Agora, é verdade que este percurso político faz com que a geografia política também
vem a mostrar que Higino Carneiro tem efetivamente muitos apoiantes dentro do MPLA e muitos deles são rostos de natureza histórica, né? Rostos que efetivamente estiveram nos primórdios da luta de libertação e foram pessoas que sempre estiveram ao lado do MPLA, quer dentro, quer fora, portanto, da República. Mas hoje, muitas dessas pessoas inclinaram-se a Higino Carneiro como sendo a última esperança que existe para efetivamente fazer um choque direto com o atual presidente do MPLA, que aos poucos vai encontrando aqui grande dificuldade de ressuscitar o seu capital político, tendo em conta os erros da sua própria gestão dos últimos 10 anos, que levou, portanto, o país ao colapso social e ao próprio colapso político. Professor, falando em termos de ringue, de dois pugilistas, e sabemos que um combate tem na sua complexidade 12 rondas. Estamos no sexto round e o sexto round está a terminar. Portanto, neste momento, podemos considerar que João Lourenço está no ângulo e Higino Carneiro está portanto, em posição de força e poderá, se João Lourenço não reagir, haver um KO? Não, eu tenho outra perspectiva. O que eu tenho aqui a observar é que o MPLA não consegue abrir-se à democracia interna, embora tenha isso consagrado nos seus estatutos, mas também temos isso consagrado na lei dos partidos políticos, que impõe a democraticidade interna dos partidos. O presidente João Lourenço tem dificuldade de aceitar a democracia interna dentro do MPLA. E então o que isto vai gerar são as chamadas clivagens políticas, porque há outros militantes que lhes assiste o direito de participar na vida política interna. E isto o MPLA tem dificuldades de aceitar esta democracia interna dentro do partido. Razão pela qual é que esta pretensão de Higino Carneiro é vista como sendo uma afronta política ao poder. Mas eu penso que este exemplo que deu do ringue, do boxe, julgo não existir. O que existe aqui é efetivamente um candidato portanto, que mantém uma posição que se configura com aquela pretensão de querer também ser o presidente do MPLA, mas para o efeito quer fazer esse exercício dentro de um quadro de justiça política, em que efetivamente Higino Carneiro possa exercer o seu direito, tal e qual como João Lourenço vai exercer o seu direito, porquanto não podemos configurar este confronto político como sendo uma luta de pugilato. Não, penso que temos que olhar para o direito de Higino Carneiro de participar da vida interna como sendo um direito estatutário e não aqui uma tentativa de confronto em matéria de pugilismo com o presidente João Lourenço. De facto, nós vimos um Higino Carneiro com uma postura muito humilde, uma linguagem moderada. De facto, notamos que não existe um espírito de pugilato dentro desta corrida. Mas, professor, no início da entrevista, disse que este é um sinal de ruptura com o passado, com o velho partido. Então, podemos admitir que doravante começa uma nova cultura democrática dentro do partido, porque estamos a ver uma base política do MPLA cada vez mais animada e dividida em termos de apoio, ou melhor, como eles dizem, não é? Um cerco em torno ao líder. Portanto, doravante, isto pode terminar, poderemos ver esta cultura terminar no MPLA? Estamos, digamos, congestionados com a imagem do professor. Tendo atenção que é um novo contexto. Esta viragem histórica, nunca mais o MPLA vai viver aqueles períodos amargos da sua história que se configurava apenas com a existência de uma única liderança. Portanto, esta viragem histórica vai fazer com que o MPLA possa, nos próximos pleitos eleitorais, ter mais democracia interna, ter mais debate interno, mas certamente que os atuais candidatos ficarão na história do MPLA, porquanto depois de 50 anos conseguiu-se ter hoje múltiplas candidaturas que permitem que outros cidadãos, que outros possam efetivamente participar ativamente na vida
política interna. E eu penso que esta viragem é uma viragem histórica, é uma viragem também que vai contribuir para o reforço da democracia, vai contribuir para o reforço do debate interno entre os militantes do partido e vai também contribuir para a afirmação do Estado Democrático, do Estado de Direito. Embora que o MPLA continua a recusar, a aceitar a democraticidade interna como sendo uma fórmula universal, porquanto todos os partidos políticos, a nível dos Estados democráticos, eles devem construir os seus ideais dentro do espírito democrático, mas infelizmente o MPLA tem dificuldade de se afirmar como sendo um partido democrático, razão pela qual é que nós temos grandes dificuldades também de afirmar o Estado democrático, o Estado de Direito na República, porquanto o maior partido político do país recusa-se a aceitar a democracia como sendo também uma das formas de estar na própria vida política interna. Professor, duas últimas perguntas. Nós vimos que a subcomissão das candidaturas para o 9º Congresso, na vez passada, quando esteve o mandatário do atual presidente do MPLA, o presidente desta subcomissão esteve presente para recepcionar, portanto, a candidatura de João Lourenço. Desta vez, não vimos o presidente Capapinha, não é? O presidente da subcomissão lá. O que isto significa isto? E outra, não vimos até agora também uma reação do porta-voz do partido. Como é que podemos, digamos, fazer leitura destes desaparecimentos, tanto faz do porta-voz e do presidente da subcomissão? Eu penso que podemos considerar a ausência do presidente da comissão, da subcomissão, como sendo uma fuga política. Quando da apresentação da candidatura do presidente do MPLA, o cidadão João Lourenço, João Capapinha esteve presente e participou de forma eufórica do processo de recepção de todo o processo de candidatura de João Lourenço. Repare que ontem João Capapinha não marcou presença, nem tampouco justificou-se, o que demonstra efetivamente que as estruturas do partido estão num plano inclinado, estão a apoiar, portanto, o presidente João Lourenço em detrimento dos outros candidatos, violando aqui o princípio da igualdade de tratamento, para quanto estabelece o artigo 31 do Estatuto do MPLA, conjugado com o artigo 24 da Lei dos Partidos Políticos, que os militantes são iguais perante os estatutos, perante a lei e perante a Constituição. Mas havendo aqui um tratamento diferenciado em que há uma inclinação por parte das estruturas do MPLA que apoiam o presidente em detrimento dos outros candidatos, entendo ser um ataque àquilo que é a democracia interna do partido, é também um ataque à liberdade de participar, é também um ataque aos próprios estatutos e ao próprio regulamento eleitoral, que consagra nos termos do artigo 9º que os direitos dos candidatos são direitos, digamos, invioláveis, são direitos inalienáveis e são direitos protegidos, quer seja pelo regulamento, quer seja pelo estatuto do MPLA. Portanto, João Capapinha não fica bem na fotografia, porque meteu-se em fuga, porque efetivamente procurou evitar consequências políticas no caso de participar do processo de recepção da candidatura de Gino Carneiro. Jogo que não ficou bem na fotografia, por um lado. Por outro lado, violou aqui o princípio da igualdade de tratamento, por quanto na candidatura do presidente João Lourenço ele esteve presente e na candidatura do presidente general Gino Carneiro ele meteu-se, portanto, em fuga, aquilo que eu defino como sendo uma fuga política. Por outro lado, o Bureau Político não emitiu qualquer comunicado, o porta-voz remeteu-se ao silêncio tumultuoso, quando efetivamente, quando da apresentação da candidatura do presidente João Lourenço, houve um comunicado do Bureau Político, houve uma declaração de apoio do Bureau Político e agora, na vez de Gino Carneiro, não há nenhum comunicado, não há nenhuma declaração de apoio, o que significa que o Congresso e os seus órgãos estão inclinados, estão do lado do presidente João Lourenço, em detrimento daquilo que é a candidatura de Gino Carneiro e outros candidatos
que eventualmente poderão apresentar as suas candidaturas nos próximos dias. Julgo que o processo está a correr muito mal, o processo está inclinado, porque efetivamente é visível que as estruturas que estão a dirigir todo o processo estão inclinadas ao lado do presidente João Lourenço, em detrimento do general Higino Carneiro. Olhando para o militante honesto, o militante disciplinado que paga as quotas, o militante carismático, o militante que tem aspiração política dentro do partido, o militante que não participa nos jogos políticos do xadrez do MPLA, este militante que subscreveu a assinatura para o Higino Carneiro, qual é a mensagem que está a mandar para as instituições superiores do Estado e para a opinião pública em geral? Será que os militantes do MPLA, com esta afirmação de apoiar Higino Carneiro, estão a mandar uma mensagem para o país? Certamente que sim, Álvaro. Os militantes do MPLA estão a enviar uma mensagem política, não somente ao presidente do partido, mas estão a enviar uma mensagem política também à República. Uma mensagem de ruptura de que é necessário romper, para quanto é preciso romper ou fazer uma ruptura com esta filosofia de pensar de partido único, por quanto o presidente João Lourenço insiste na teoria de um único candidato, na teoria de que só o líder pode efetivamente participar do processo eleitoral, em detrimento dos outros militantes que dispõem dos mesmos direitos políticos consagrados no Estatuto do MPLA. Doutor, muito obrigado por estes escassos minutos que tivemos juntos, mas eu quero deixar alguns minutos livres para que o professor possa liberar alguma opinião independente de qualquer pergunta. Professor, tens 5 minutos para te exprimir a livre campo, aberto, a sua opinião. Professor. Bom, eu penso que o exercício que Higino Carneiro ontem fez está em consonância com aquilo que estabelece o artigo 31 dos Estatutos do MPLA e é um exercício legítimo no quadro do direito de participação ativa na vida política interna do partido. Mas também é importante salientar que a qualidade da democracia interna do MPLA vai ser testada no Congresso. Agora, efetivamente, há sinais visíveis de que não há, da parte das instituições ou dos órgãos do partido, a disponibilidade de fazerem um congresso dentro dos marcos da transparência, dentro dos marcos da verticalidade e dentro do respeito dos limites dos direitos políticos dos militantes. Me parece que há aqui o interesse da parte do MPLA em fazer um congresso meramente formal, com vista a garantir a manutenção do poder do presidente João Lourenço, que a todo custo quer ficar com o poder no MPLA e poder influenciar, então, a própria governação, aquilo que ele mesmo criticou como sendo uma bicefalia, a quando, portanto, da sua ascensão ao poder, quando Eduardo dos Santos havia ficado com o partido e o presidente João Lourenço com a República. Ou seja, do ponto de vista político, estamos perante um ato de imoralidade política do presidente, tendo em conta que aquilo que o presidente contestou ontem é precisamente o figurino que o presidente hoje quer criar dentro do MPLA. E dentro do MPLA nós verificamos uma certa resistência organizada por parte de muitos atores políticos, muitos deles com valor político acrescido, por quanto estiveram nos primórdios do nascimento do MPLA em 1956, e estas pessoas, que são pessoas idôneas, pessoas mais velhas do partido, estão a fazer hoje uma ruptura com aquilo então que é a filosofia política do presidente João Lourenço, que a qualquer preço não quer permitir que haja aqui uma disputa justa, uma disputa dentro dos marcos da legalidade eleitoral interna, dentro dos marcos da legalidade estatutária. E certamente que Higino Carneiro, Antônio Venâncio e José Carlos estão a fazer aqui uma luta política que lhes assiste dentro dos marcos do próprio estatuto. A ver, vamos, esperemos que não cheguemos ao ponto de se recorrer ao Tribunal Constitucional para dirimir um conflito político interno, mas penso que estão reunidos todos os requisitos para que Higino Carneiro venha impugnar este Congresso caso a sua candidatura não seja validada, porquanto a fuga do presidente da subcomissão eleitoral ontem veio demonstrar também claramente que ele não está interessado na manutenção do presidente João Lourenço.
Ok, muito obrigado, professor, por nos conceder esta entrevista às 13 horas em Angola, que são já 13h49. Professor, muito obrigado e contamos com a sua participação numa próxima entrevista. Muito obrigado, boa tarde aos ouvintes e boa tarde a todos os internautas. Muito obrigado. Caros amigos, estivemos aqui então com o professor José Rodrigues, que não poupou a sua interpretação na sua deu a sua, digamos, o seu léxico interpretativo, tanto jurídico como aquele político. Um professor que nós temos apreciado bastante as suas análises, a sua colocação. Mas, do ponto de vista político, é isto que está a acontecer. Ela aqui acabou de nos dizer que a fuga, ou melhor, a ausência do presidente da subcomissão eleitoral para o 9º Congresso foi uma ausência que se pode interpretar aqui como uma fuga política, não é? Porque quando da entrega da candidatura de João Lourenço, ele esteve lá em pompa e circunstâncias e apareceu mais de 3 vezes a comunicar à opinião pública. E desta vez, nada, está cito, não é? É tácito, está muito silencioso e não consegue dizer nada. O porta-voz, idem. Porta-voz do MPLA desapareceu. Parece que não é porta-voz do MPLA, agora entendemos que é porta-voz do Bureau Político, do secretariado gerido pelo presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Ok, o partido é composto de mais de 5 milhões de cidadãos angolanos. Então, é porta-voz, pura e simplesmente, daquele grupo de 100 e tal membros do Bureau Político, ou é porta-voz de um partido que é maciço e que é diversificado na sua composição? Porque dentro do MPLA temos crianças que são da OPA, temos mamás que são da OMA, temos jovens que são da JMPLA, e depois temos o cidadão comum, adulto, que é militante do escape a partir da base ao topo. Portanto, é o partido que governa, é o partido que prega ser um partido que garanta a democracia no país, é o partido que dizem arquiteta da paz e da democracia no país, mas naquilo que concerne a gestão da democracia interna, estamos a ver um grande seriado. Acabou um episódio, estaremos a entrar num próximo episódio. E nós não vamos apagar os nossos holofotes e as nossas telecâmaras. Os nossos microfones estão por toda a parte do mundo para acompanhar e captar tudo aquilo que acontece, e voltaremos aqui para vos relatar, para vos reportar, para vos informar. E obrigado. Se não estás inscrito no canal, inscreva e logo iremos aqui mais uma vez com a conversa do nosso quintal, e é uma grande surpresa. Não falte. Um bem-aja a todos e vamos novamente à chegada do general Higino Carneiro lá na sede do MPLA para formalizar a sua candidatura. Fademos.